Bom dia, começando agora o especial Small Caps do InfoMoney. Tem aqui comigo hoje, ao meu lado, Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear Corretora. Rafael veio no final da semana passada até a mim comentar que ele estava vendo uma sinalização no movimento de algumas small caps na Bolsa. Como ele já antecipou um pouco no programa que você faz no domingo aqui no InfoMoney TV, Domingo com o com o Rafi, exatamente, às 9 horas da noite, né? Isso. Rafael comentou no programa já dando sinalizações de que essa reversão poderia chegar e historicamente a gente conhece que os papéis das small caps ele antecipa o movimento do mercado, justamente por ser ações menos líquidas, né? O investidor entra por essas ações para depois começar o movimento mesmo no índice, né? No Ibovespa. Isso. Bom, Rafael, vamos começar com a leitura que você tem para o mercado agora, o que você está vendo, como que você chegou a essa possibilidade de uma reversão de tendência. Depois a gente entra para os papéis que você realmente está vendo essa possibilidade. O Rafael listou 10 papéis, 10 ações de small caps, né? A gente vai passar por cada uma delas. E a gente está aqui também com o chat do InfoMoney TV ligado, alerta aqui para as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai responder também ao longo do programa. Isso, beleza. Bom, eu acho que a primeira questão relevante que a gente tem que passar, e até como medida de responsabilidade para todos nós aqui, que quando a gente trata de small cap, não significa que a gente vai ficar rico do dia para a noite por encontrar que os papéis podem bombar 70, 200, até alguns aqui pode ser até com 300% de rentabilidade. Mas eu acho que sobre todo esse cenário positivo, as small caps, neste momento, têm uma participação extremamente relevante para o nosso mercado, que já é um mercado bem pequeno, quando a gente faz uma comparação com outros mercados. O índice small caps, que qualquer um pode colocar o gráfico, é o SMLL, né? Sapo, Maria, Lápis, Lápis. É um índice que você pode facilmente encontrar em qualquer gráfico, e ele tem uma representação, uma carteira teórica que a própria Bolsa estabelece, de papéis com uma liquidez um pouco menor, de valor de mercado um pouco menor, que geralmente são esses papéis que são procurados quando há uma perspectiva de melhora do mercado. Ou seja, a gente de fato está tendo uma melhora no mercado brasileiro, no índice Bovespa, que costuma antecipar os acontecimentos da economia real de 6 meses a um ano. Então, a perspectiva de melhora das commodities, com antecipação, conforme você disse no início do vídeo, é um sinal de que estão olhando o mercado brasileiro com outros olhos, com os olhos um pouquinho melhor, do ponto de vista de crescimento e de evolução do preço. Nesse momento, na semana passada, quando eu chamei a Paulo, falei, Paulo, eu acho que eu estou com uma matéria legal aqui para a gente conversar, eu acho que vale a pena a gente traçar esses 10 papéis aqui, porque independente do timing da compra, ou seja, tem Vevara para comprar agora, mas Eco-Rodovias tem que esperar o rompimento tal. Independente do timing da compra de cada papel que a gente comentar aqui, o momento é mais importante, que é a tradução de que estão voltando para a Bolsa, que é hora de investir no Ibovespa para um cenário mais longo, de curto e médio prazo, e o Ibovespa está próximo de romper uma região de resistência, que é os 55 mil pontos, que é onde renova a máxima do ano, onde o mercado dá uma trégua geral para qualquer situação doméstica ruim, de dados de economia, de inflação alta ou de juro alta, dá uma trégua e passa a ter uma perspectiva de melhora, projetando o mercado lá para os 57, quem sabe até 60 mil pontos. Então, é um bom momento. As small caps, elas meio que consolidam essa área. Então, vamos olhar aqui o gráfico das small caps, que é o SMLL. Esse é gráfico semanal. Repara que recentemente nós tivemos um rompimento dessa resistência aqui, né, essa resistência aqui, e também nós tivemos uma figura que também está muito bem armada no gráfico do Ibovespa, que é um ombro, uma cabeça e um ombro invertido no gráfico semanal. O OBV confirma o rompimento, portanto, temos espaço para mais, para buscar esse último topo aqui, depois esse último topo como projeção e, por fim, buscar esse último topo aqui. Então, se a gente está fazendo um tratamento de uma ultrapassagem aí, que já deu a entrada no 970 aqui,
temos espaço para muito mais. Tem a média móvel 200 períodos, que toda vez que a gente faz um tratamento de médio longo prazo, a média móvel 200 ela serve como ponto de enrosco, mas a partir desse rompimento, eu acho que tem espaço para muito mais. Portanto, não só o gráfico semanal, mas o diário também já se livrou de uma consolidação. Se a gente tira um pouco o zoom, a gente vê a mesma figura de ombro, cabeça e ombro invertido. O OBV, que é o saldo de volume, também mostrando o cenário de alta, quer dizer, um rally já muito bem encaminhado, né? Já subindo muito forte. E se a gente comparar esse rally de alta aqui com o rally do Ibovespa, isso aqui é legal. Quando a gente coloca o SMLL, que é o índice Small Caps, sobre o gráfico do Ibovespa, a gente tem uma coisa que a gente chama de força relativa, que é uma coisa que é quando você faz uma comparação de um ativo frente a um benchmark. Essa reta está subindo, o que significa que as ações small caps estão subindo muito mais fortemente do que as próprias blue chips. Então é uma comprovação de força, né? Força relativa é exatamente isso. Inclusive eu fiz um vídeo explicando o que é força relativa, eu posso colocar aí embaixo na descrição para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente entender o que é o força relativa. Então, os sinais são bem positivos. Esse sinal, para mim, é um dos mais importantes para consolidar esse movimento de alta. E o interessante também notar é que esses papéis que você vai depois comentar, né, são papéis que você vê, acredito, numa alta de 70% a 100%. Isso. São papéis arriscados, o investidor tem que ter isso em mente, mas o risco-retorno parece muito atrativo. Me parece ser muito atrativo. Tem muito papel, como você bem colocou. Tem papel, por exemplo, que está trazendo aí possível rentabilidade de 100% de variação, se você dobrar o seu dinheiro. É óbvio que essa rentabilidade ela não vai vir do dia para a noite, vai haver subidas e quedas. As quedas, tem que saber o que você está fazendo, tem que ter um manejo de risco. E conforme você falou, a gente está apostando um papel, por exemplo, a 70%, outro para 100%, outro para 90%, mas o stop dessa operação ela também tem que ser em torno de 20%, 30%. Sendo assim, é de nossa responsabilidade alertar que quando você for operar esse papel, quer dizer, toda vez que eu faço dormir com o Rafi, eu faço uma brincadeira, né? Eu digo o seguinte, que Ministério da Saúde, dos analistas e dos traders de mercado advertem, né? Operar com papel com baixa liquidez pode ser prejudicial ao seu bolso. Então, é só um alerta do seguinte, compre menos, né, para você botar um stop um pouco mais longo. Isso em mente, porque a volatilidade desses papéis normalmente tende a ser muito maior. Exatamente. Então a gente está aqui, mas a gente também está agindo com responsabilidade, sabendo exatamente o que está fazendo. Aí eu faço a pergunta para quem assiste a gente. Você sabe exatamente o que você está fazendo ao comprar uma Vevar da vida, que é uma recomendação que está aqui? Esse é o ponto que é importante para a pessoa ter a consciência do manejo de risco, tamanho do capital, do dinheiro a ser investido. Dá uma olhada no histórico também desses papéis, ver como que eles se comportam na bolsa. Isso, ótimo. E aí depois entra, né, com uma análise mais consciente, ao invés de ir só pela euforia, né? Exatamente, muito bem lembrado. Vamos à lista, então? Vamos à lista. Então vamos lá, vamos à lista dos papéis. Eu separei 10 papéis, alguns eles já deram entrada, outros ainda estão por dar entrada, mas o mais importante é saber que o papel tem muito mais para dar nessa evolução de mercado. Com o Ibovespa rompendo os 55 mil pontos, a tendência é que volte ainda mais o fluxo, que a coisa ganhe ainda mais fôlego. Então, conforme todos esses papéis foram fazendo novos zigue-zagues ascendentes, mais a força a gente vai ter na tendência de alta. E aí cabe uma explicação prévia, né? Por que esses papéis estão ali na lista? O que esses papéis têm em comum? Rafael, antes de você entrar na lista, propriamente dita, eu vou pedir para você só uma análise do Ibovespa. Você falou, o Ibovespa provavelmente vai estar, né, em linha de romper esses 56 mil pontos. Isso. Depois de romper, qual que é a projeção? Muito boa. Olha só, a gente tem, pelo gráfico diário, onde a gente pode olhar aqui no gráfico, a gente está muito próximo de romper esse último ponto, e o semanal, repara, ele tem uma configuração que é parecida com aquele do gráfico das small caps que a gente mostrou. Tem também a figura de ombro, cabeça e ombro invertido, com um saldo de volume muito forte também, confirmando todo esse rompimento aqui.
a ultrapassagem está aqui, né? É exatamente esse ponto, que é os 55 mil pontos. Na verdade, é 54.970, né? Eu estou arredondando um pouquinho para cima para ficar mais claro o entendimento. E aí, o rompimento dessa figura, a gente vai colocar em xeque todo esse canal de baixa aqui, iniciado em 2010. Então, é o primeiro sinal de reversão de tendência clara desde 2010. Isso é uma informação super relevante, porque, de fato, desde 2010 que a nossa economia vem se degradando e que as políticas públicas que a gente tanto contestou foram erráticas, foram erradas e que foram piorando a situação do mercado, e agora há uma previsão de reversão. O primeiro alvo está aqui, é nessa faixa aqui dos 61.700 pontos, e depois, na sequência, nós temos aqui os 63 mil pontos, que é a projeção no movimento onde teve a entrada do Levi, que o mercado teve uma reviravolta muito forte, mas não conseguiu sustentar o rally. Ele não tinha revertido tendência, mas ele tinha dado um rally de alta forte. 63 mil pontos me parece ser o alvo dessa pernada inicial, podendo ir mais, mas a gente tem que ir matando um ponto de cada vez. Os 63 mil pontos me parece ser o primeiro ponto, em função também de uma projeção desta própria figura aqui de ombro, cabeça e ombro, que é uma figura clássica de reversão de tendência de baixa para alta. Bom, então vamos agora para a lista das small caps. Vamos lá, vamos começar da lista para as small caps. Vamos começar com um papel que eu gosto muito de operar, que é EZTEC. Todos os papéis, pessoal, é gráfico semanal. Eu não estou falando de gráfico diário aqui. Portanto, toda sexta-feira a gente deve fazer uma nova avaliação de cada papel desse. Não tem nenhum papel aqui com análise gráfico diário. E outra informação, o que todos esses papéis têm em comum frente a todos os demais que não estão aqui na lista? Todos eles estão revertendo tendência no gráfico semanal. Todos eles. E o que é uma reversão de tendência, né? É quando deixa de ter topos e fundos descendentes, passa a ter topos e fundos ascendentes. Então, quem não sabe direitinho como isso funciona, também tem um vídeo explicando o que é a reversão de tendência. Podemos colocar também na descrição do vídeo o que é a reversão de tendência, para você aprender, está aí na descrição. Então, a reversão de tendência é um movimento que deixa de ter topos e fundos descendentes, passa a ter topos e fundos ascendentes, e aí os indicadores técnicos acabam se tornando mais compradores do que vendedores, por isso acabam se tornando papéis em potencial para novas evoluções. Então vamos lá. O primeiro papel é EZTEC, tá? É ZTC3, tá aqui o código dela aqui em cima. É um papel que, do ponto de vista gráfico semanal, está em vias de romper e reverter tendência. Nós estamos sobre uma resistência bem relevante, que é por volta aqui do 17,10, né? 17,10, 17,15. O stop da operação provavelmente vamos deixar no fundo anterior, que é relevante, portanto, o stop por volta aqui dos R$14,90, R$15. Mas olha, quando a gente tem uma reversão dessa de tendência pelo gráfico semanal com o saldo de volume confirmando, nós temos aí, olha, saído 17 com o alvo final em 24,80. Então já é o primeiro papel aí com grande potencial. Claro que tem alguns enroscos pelo caminho, mas já que nós estamos saindo de uma reversão de baixa para uma de alta, o último topo é sempre o alvo principal. Lembrando que já a reversão começou com a figura de fundo duplo, né, aqui, então EZTEC segue muito bem cotado, é um dos papéis que está fazendo parte da lista. Tá? O próximo papel é a Ecor Rodovias. Está aqui, Ecor 3, está o ticker aqui para vocês na tela. Muito bem, entrando. Gráfico semanal também. O grande destaque é que o papel vem de uma evolução muito forte e agora ele forma uma figura que a gente chama de bandeira de alta, né? E está realmente está sobre uma média móvel de 200 períodos. O gráfico diário já de fato reverteu tendência, mas o semanal nós vamos dar o gatilho técnico de entrada com a ultrapassagem do 8,48, 8,50, com stop aí pouco abaixo de 7,40, 7,35. O stop sempre 10%. Exatamente, 10 a 15%, no máximo 20%. Geralmente papéis que estão com 20% de perda aí, é papel que está indo prometendo dar 100% ou 90%, mais ou menos isso. Repara, do ponto de vista do gráfico semanal, se você segurar bem esse papel, tem um alvo ali no 14,30, podendo chegar um pouquinho mais em cima em R$15, ou seja, também uma valorização bastante expressiva.
A gente tem, eu gosto de utilizar muito um indicador que eu chamo de bandas de Bollinger, que ele me ajuda muito a definir o time de entrada, né? E quando eu coloco aqui para 8 períodos, ó, vou botar pontilhadinho para ficar melhor a nossa visão, elas já estão bem estreitas, então o timing de compra pode ser muito bom. Lembrando que está num período de grandes privatizações, que pode acontecer, e com rodovias que têm concessões de estrada, e pode ser que venha se favorecer com isso. Então é outro papel que acaba saindo em potencial. Outro papel é esse aqui, Guararapes, Guar 3, tá? Lembrando sempre que a liquidez do papel, etc., o gráfico semanal, ele apresenta uma figura de reversão tão bonita quanto o Ibovespa, quanto o próprio índice Small Caps. É um ombro, uma cabeça e ombro invertido também, né? É um papel muito bem armado. Estamos próximo do seu neckline, que é a linha de pescoço, do rompimento, a ultrapassagem do 60, do 59,50, melhor dizendo, é uma boa indicação de compra. E aqui, por exemplo, é o primeiro papel que está quase dando 100%. Né? O nosso alvo está aqui em R$100, podendo chegar até os 120, que seria o nosso alvo final. E o stop da operação tem que ficar aqui embaixo. Olha, a gente está comprando a ideia com o rompimento do 59,50, com stop aqui embaixo em 45,60, porque é onde desconfigura a figura de ombro, cabeça e ombro. Tá? Então, com um alvo final aqui no último topo. Rafael, só lembrando para o pessoal, o vídeo vai ficar gravado, a gente vai depois fazer a matéria para deixar no Infomoney, e a gente vai colocar os gráficos também que você está analisando na matéria. Então, para quem não pode assistir agora ao vivo o programa, vai estar gravado sim, perguntaram aqui no chat. A gente vai deixar a matéria lá no Infomoney assim que a gente terminar o programa ao vivo. Aqui. Muito bom, beleza. Próximo papel é Kepler, tá? Kepler Weber. Nossa, tem tantas histórias com esse papel de vitórias e derrotas que é um papel que já cercou muito as ideias, né? E é um papel, o que mais me chamou a atenção nesse papel é que ele reverteu uma tendência de baixa de um prazo bem longo, né? A gente tem aqui um canal de baixa que foi revertido, se livrou de uma maneira ampla, bem bonita, a reversão de tendência já foi decretada quando houve a ultrapassagem aqui dos 16,70 e nesse momento o papel segue buscando o próximo alvo 25,30, mas o alvo final dessa operação é justamente o ponto de origem desse canal de baixa, portanto a compra dada no 16,90 com o alvo final em 47,40, ou seja, uma coisa bem expressivo. O stop por enquanto está um pouco distante, por volta dos 16,30. O que me chamou a atenção é que, junto com o canal de baixa perdido, se a gente traçar um canal de baixa também do saldo de volume, ou ABV, ele também foi rompido, de modo que o próprio volume confirma a tendência e confirma a reversão. Kepler, portanto, seria o nosso próximo papel da lista. Seguindo em diante, é um papel que eu estou comprado nesse exato momento, para mim, inclusive, nas recomendações da Clia Corretora, que é Via Varejo, VEVAR 11, muito falado. É um papel também com uma clara reversão de tendência no gráfico semanal, por estar fazendo um fundo mais alto que o anterior. A banda de Bollinger se abrindo, que dá um timing bem bonitinho. O diário está reforçando a compra hoje, nesse exato momento. O semanal pode ser ao longo da semana, até sexta-feira, com compra atrás de compra, por volta dos R$8. O stop vai ficar no último fundo, ou seja, 5,70, 5,75, mas o alvo da operação, olha, comprando a 8, o alvo é muito mais que 100%, está aqui em 19,60 até R$20, portanto, papel com um tremendo potencial de médio longo prazo, com essa formação de gráfico semanal, portanto, é um papel que nesse momento eu estou comprado por estar acreditando muito e vou tentar pegar esse 100% aí, sem sombra de dúvidas. Enquanto existir essa tendência, enquanto ela estiver valendo, eu estarei comprado nela. Tá? Outro papel é Tegma, lembrando que já falamos de Exetec, Ecorodovias, Guararapes, Kepler, VEVAR. Falamos de 5 papéis, completando agora a metade dos outros papéis, começando com o sexto, que é a Tegma, né? Tegma ON, é um papel que vem de uma reversão de tendência também bem bonito, com rompimento aqui de um ombro,
uma cabeça e um segundo ombro, neckline já rompido também, ok? Com topos e fundos ascendentes, revertendo tendência no gráfico semanal, a boa entrada dada nesta ultrapassagem aqui dos 5,90, e aí nós temos o alvo no último topo, onde deu origem a essa profunda queda aqui na faixa dos 15,06. Também um tremendo potencial, bandas de Bollinger aberto, saldo de volume confirmando tendência, uma tremenda reversão bem bonita também, com um espaço para pegar pelo menos de volta toda essa queda acompanhada desde o início ali de junho do ano passado, prometendo a volta agora junho, julho, né, agosto desse ano, e assim vai indo. É importante te mencionar que não tem prazo para esses alvos, né? É muito difícil de falar de prazo. Mesmo porque o alvo é muito longo, né? 70%, 100% é difícil estimar um tempo exato. Exatamente. É difícil você colocar um alvo. Poxa, para quando? Tenho certeza que alguém deve estar perguntando, mas para quando vai dar 70%, 80% de lucro? Não dá para dizer isso. Isso é uma operação que te acompanha o fluxo. Enquanto a tendência estiver sendo de alta pelo gráfico semanal, vamos manter a compra e vamos reforçar as compras à medida que for confirmando tendência. Mas não é uma coisa que vai ser daqui a 6 meses, 2 dias, exatamente às 4 horas da tarde do dia tal. Não tem como dizer isso. E uma outra coisa interessante que a gente estava até comentando antes do programa começar, você falou que, pessoalmente, você vai manter essa lista com você atualizada, né? Vamos manter, vamos fazer uma carteira small caps. Exatamente. E a gente faz esse acompanhamento aqui no InfoMoney também, pode ser mensalmente. Isso. A partir do período que a gente vê que esses papéis estão evoluindo, a gente vai fazendo uma atualização dessa carteira que a gente está formando, que o Rafael está formando. A gente pode aproveitar até que, como a gente acabou de virar o semestre, a gente aproveita já o mês de julho, e faz um acompanhamento ou trimestral, ou semestral, ou mensal, mantendo essa carteira e o ajuste dela junto com o próprio mercado. Quer dizer, Exatamente. Quando o mercado muda a carteira teórica, a carteira Small Rafi, vamos botar assim, né? Rafi Small, Small Rafi, que eu acho que é melhor. Rafi Small parece que o Rafi é pequeno, né? Bota Rafi Small e mantém, a gente faz essa reavaliação da carteira. Eu acho que é legal porque são papéis que você está sinalizando a entrada agora e é bom acompanhar essa evolução, né? É isso. Até olha, sai papel tal e entra tal, ou então tira papel tal e recompõe com os outros papéis. Traz esse sentido e depois, no final do ano, a gente faz uma apuração de como foi a evolução. Porque maravilha. Na semana passada você teve aqui no InfoMoney também, a gente comentou do seu call de dólar, agora a gente faz o acompanhamento do call das small caps. Exatamente, isso aí, muito bom. E, Rafael, surgiu uma pergunta aqui interessante, o critério que você usa para avaliar as small caps é o mesmo que você usa para avaliar blue chips na análise técnica? O critério para análise, excelente pergunta, para análise de small cap é exatamente o mesmo para análise das blue chips. Entretanto, uma coisa é a estratégia operacional. A estratégia é exatamente a mesma, mas o método já difere um pouco. E por que o método é diferente? Porque através do método é que eu vou definir quanto eu vou comprar, qual é o risco que eu vou assumir em relação ao alvo, a relação risco-retorno. Então, a estratégia é reversão de tendência, bando de Bollinger abrindo, configuração sobre a média ou então rompendo média móvel, OBV configurado. Essa é a estratégia. Agora, o método é quanto eu vou comprar, qual vai ser o meu stop. Se meu stop é de 10%, 15%, então eu compro menos do que eu deveria comprar para poder aguentar o stop de perda de 15%, mas em compensação, se tiver uma nova entrada, eu adiciono mais dinheiro e subo o stop para que o risco fique menor. Então, a pergunta que ele fez foi muito boa. Mas eu respondo da seguinte maneira, a estratégia é igual para qualquer gráfico. Blue chip, small cap, middle cap, índice futuro, dólar, commodity, boi, café, milho, juro, dólar, qualquer coisa, a estratégia é sempre igual. Mas o método se difere porque são papéis com menor liquidez, porque você tem que ter uma preocupação maior com o risco do que como se fosse uma blue chip. Tá? Uma boa... Só para quem entrou agora no chat, no acompanhamento ao vivo, a gente já passou por 6 small caps. Isso. EZTEC, Eco Rodovias, Guararapes, Kepler Weber, Via Varejo e Tegma agora. Isso, beleza. A gente vai para a 7ª small cap. Vamos para a 7ª agora, que é
eu vou falar do parzinho, que é Randon e Pomo 4, que são papéis que costumam andar muito juntinhos, né? Até pediram Pomo 4 aqui, foi uma das perguntas que fizeram. Bom que pediram. Então, vou falar do parzinho, da 7ª e 8ª, que é primeira Randon, RAPT4, tá aqui já o código na tela, ok? E é um papel também claramente rompendo tendência, fazendo zigue-zague ascendente, com topos e fundos aí ascendentes. Já deu entrada na ultrapassagem do 3,30. O papel tem alvo no 7,50, depois 9,60. O stop da operação está aqui pouco abaixo de 2,89, 2,90. Esse papel chegou a ser recomendação do Domingo com Rafi há 2 ou 3 semanas atrás, eu não lembro direito. Bandas de Bollinger se abrindo, então é uma configuração também positiva, com topo e fundo ascendente, e o OBV, como sempre, confirmando. É imprescindível que o volume confirme a reversão, porque como estamos tratando do papel com uma liquidez menor, o volume precisa acompanhar. Então está aqui zigue-zague ascendente, o volume confirma, Randon muito bem configurado também. O stop está aqui pouco abaixo de 2,60, 2,65. E aí, não dá para falar de Randon sem falar de Marco Polo, Pomo 4, que é o parzinho delas, costumam andar muito juntinhos. Nesse momento está apresentando um bom ponto de entrada entre 2,70 e 2,75, com um stop pouco abaixo de 2,19, 2,20. E aí nós temos alvo aqui para 4,35 e depois 4,93. Mais um papel aí prometendo um bom rendimento com um stop pouco abaixo de 2,20, 2,22. Também querendo reverter tendência. Tem uma figura de fundo duplo aqui, e esse rompimento ele se livra também, inclusive no gráfico diário, ele se livra de uma profunda consolidação, mas há uma acumulação por parte do volume, então está bem armado o nosso posicionamento para compra e o stop, e a relação risco-retorno também tão favorável quanto. Muito bem, finalizando com os dois últimos papéis, o primeiro é HGTX3, Companhia Zering, que se manteve na calada aí da noite durante muito tempo. É um papel que realmente... Bem penalizado. Bem penalizado. E a primeira chamada de atenção que ele fez, para mim, foi essa reversão de tendência aqui recente, também de um canal de baixa de longa data, né, de uma trendline, um canal de baixa de longa data, e fazer aqui uma formação que é meio triangular, ou a gente pode chamar ela também de um simples canal de alta. Eu vou mudar a cor. É um papel que eu olhei, demorou para eu olhar e ver que realmente estávamos diante de uma reversão. Até o timing exato da compra eu cheguei a perder, não foi imediato, mas é um papel que acaba também prometendo melhoras em função deste rompimento. Ele sai de uma figura triangular, sai de um rompimento de uma canal de baixa, com o volume também confirmando. A entrada ela foi dada aqui nessa ultrapassagem do 15,49, 15,50, no rompimento do último topo, e eu tenho o alvo dela primeiro para 25,40 e depois o último alvo em 29,90, R$30, com o stop no último fundo aqui na faixa dos 12,60. Também é um papel que muito me chama a atenção. E por agora, último... só comentando a Hering, uma ação que era queridinha aí há alguns anos e perdeu força, Verdade. Foi, né, para baixo mesmo. Verdade. E agora ela se destacou de uma maneira que, enfim, voltou. E isso é legal da análise técnica, porque ela perde interesse, a análise técnica pega isso. Mas quando ela volta a ser interessante para o mercado, a análise técnica ela é a primeira a pegar isso. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai começar a ver noticiário, e pode ser que tenha alguma questão fundamentalista, fusão, aquisição, alguma coisa assim. Estou dizendo que vai acontecer, mas a análise técnica é a primeira a pegar isso. Isso é que acaba sendo relevante. Tá? E por fim, para finalizar a nossa lista, é a PFRM. PFRM3, que é a Profarma, né? Tá aqui o código dela, PFRM3, Profarma. É um papel que da listagem toda é o que eu diria que eu colocaria menos peso. Mas quando eu tirei o zoom, até aqui eu falei, acho que não, tem uma resistência forte aqui,
eu olhava, desconfiava, mas quando eu tirei o zoom e vi que o papel foi no último suporte aqui, lá de 2009, para fazer esse fundo e voltar com violência, com o volume confirmando, eu falei, não, então é esse papel mesmo. Porque a confirmação desse suporte é uma declaração de reversão muito forte, né? Muito interessante. Já temos um canal de alta no gráfico semanal e o timing de entrada está aqui. R$ 9,60 é uma compra, com stop pouco abaixo de 8,10. É um papel que tem uma relação risco-retorno bem boa, porque olha o potencial do papel. O alvo que eu estou estimulando é 21,30. Já é um papel que está muito, muito, muito bem armado aqui, muito bem configurado, com as bandas de Bollinger Strait. Então, é um papel que, de configuração, ela não é tão bela, mas, ou seja, de estratégia não é tão bela, porque o topo fundo ascendente ela não é tão claro quanto os demais papéis, não tem figura de reversão como um cabeça-sombra, mas de método, relação risco-retorno, potencial de ganho versus risco, é um dos melhores. Então, você vê que tem... E ela tem o par na bolsa, que é a Raia Drogasil, com muito mais liquidez, que andou muito. Né? Exatamente. Isso é legal, porque isso é interessante. Tem papel que ele tem um bom gráfico, mas ele tem uma oportunidade ruim. E tem gráfico que tem uma oportunidade boa, mas o gráfico não é tão bom assim. Quer dizer, tem sempre uma coisa ou outra que pode, invariavelmente, mostrar. E aí cabe a pessoa tomar essa decisão se vai pelo método ou pela estratégia. Isso que é importante e é isso que a análise técnica serve para a gente. Não é para descobrir onde é a mínima, onde é a máxima, e sim se beneficiar dos movimentos técnicos à medida que eles forem acontecendo. Só passando a lista completa agora para o pessoal, dos 10 papéis são a Exetec, Eco Rodovias, Guararapes, Kepler Weber, Via Varejo, Tegma, Randon, Marco Polo, Hering e Profarma. Os 10 papéis com potencial de alta entre 70% e 100%, que a gente vai fazer esse acompanhamento em tempo real aqui no Infomoney. Depois, daqui a um mês, vou convidar o Rafael de novo para vir aqui para fazer essa atualização da carteira Small Caps do Rafael. Maravilha. E, Rafael, só vou pedir aqui, perguntaram de Card 4, Card 3, desculpa, né? Uhum. Eu sei que foi um dos seus calls aí no passado, a ação disparou nesse ano. Ainda é uma ação com potencial de alta? Sim, mas é um papel com potencial de alta, mas não tem o mesmo potencial que vários outros papéis também né, relacionados a esse. Por quê? Porque ele já andou muito, né? O papel que no ano já pega aí 67% de rentabilidade. Foi um call muito lindo quando ultrapassou essa resistência aqui do 3,20. O papel realmente disparou, com o saldo de volume acompanhando, as bandas de Bollinger se abrindo. E o alvo dele está aqui, entre 6,65 até 7,30. Quer dizer, se a gente comprasse aqui em R$3, estaríamos já com muita gordura para subir o stop para 4 e pouco, né? Para quem tiver comprado, para R$3,95, R$4, e vamos embora, mantendo a compra. Agora, quem está fora, a boa entrada está aqui, no 5,50, só que o alvo já é curto. Quer dizer, a relação risco-retorno já não é tão boa quanto os demais papéis. Mas respondendo sua pergunta, sim, tem potencial de alta, porque ainda tem o último topo para buscar aqui, que vai entre os 6,20, 6,60 até os 7,20. E uma outra ação também que o pessoal andou perguntando aqui é Rumo. É um call da XP Investimentos. O analista técnico Danilo Zanini abriu o call. A gente até fez uma matéria com esse call que eles deram, 5,50, se eu não me engano, 5,5. O André Moraes também da Clear fez o call também de Rumo, pegou direitinho. E o papel realmente deslanchou na bolsa, isso, né? Agora ainda está num momento interessante. Então, é outro papel que ele perde um pouco de fôlego. Se a gente olhar o semanal, olha, no diário, nós estamos exatamente em cima de uma média móvel 200 períodos. Isso, para mim, é um pouco perigoso, porque toda vez que o papel bateu a média móvel 200, caiu. Bateu a média móvel 200, caiu. Bateu a média móvel 200, caiu. E agora está de novo com a média móvel 200 em cima. A diferença é que nós estamos com saldo de volume maravilhoso pelo gráfico diário. O gráfico semanal ainda apresenta potencial, mas, novamente, nós estamos pelo diário sobre uma resistência, testando uma resistência que é muito, muito relevante, podendo vir até os 6,30. Né? Então,
Potencial de curto prazo, eu diria que ele é menor, porque a gente está testando uma resistência forte, com alvo até o 6,30, que é o alvo que eu tenho dado. Eu acho que é o alvo do André Moraes também, etc. Mas eu acho que alguma correção, uma retomada na compra com stop mais curto, prometendo os últimos topos, seria mais prudente, porque o papel também ele já andou um pouquinho mais rápido do que os demais aí. Até me lembro, acho que o call do Danilo, se eu não me engano, era de 5,5 a entrada e com redução em 5,60. Ele já até realizou uma redução parcial. Né? Provavelmente deve ser por conta da média móvel 200 períodos aqui, que exatamente passa no 5,60, exatamente. Bom, Rafael, eu queria agradecer a sua presença, agradecer também a todos que ficaram no chat, a participação de vocês foi incrível aqui, com perguntas bem relevantes. E, Rafael, daqui a um mês, vou te convidar de novo para vir aqui para a gente fazer essa atualização da carteira Small Caps do Rafi. Fechado, muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Uma ótima terça-feira a todos e até mais.